Pessoal, eu dei o start agora aqui na gravação, tá? E detalhe, hoje é o fechamento. Deixa eu compartilhar a nossa tela. Só ver se eu estou na tela correta. Sim. Lembrando aqui, pessoal, eu tô. Hoje é a última web aula, né? Eu pedi para quem tivesse dúvida, mas aparentemente não tem, tá? Porque inclusive, eu estava corrigindo aqui, aguardando alguém entrar, né? Que tivesse dúvida. Já enviei mensagem para quem ainda não enviou atividade, tá? Hoje, já com a Maria Luísa, a gente já fez uma reuniãozinha rápida, né? E ela pediu para eu atualizar, né, as FOs. Já atualizei a FO de projeto Sistema Elétrico, tá? Recapitulando, eu estava aqui corrigindo, né, aguardando para ver se alguém ia entrar, já que a gente já passou todo o conteúdo, tá, das três atividades. Já está postada aqui, né, a FO dos dois momentos presenciais, né, o que aconteceu no dia 19 do 4, né, eu já tinha colocado, e o do dia 3 do 5, tá? Aí hoje a Maria Luísa, ela atualizou, né? E aí ela postou e aí eu já atualizei, tá bom? Então, pessoal, como ainda ninguém entrou, por isso que eu demorei um pouco a dar o start aqui, como ainda ninguém entrou, né? Só recapitulando, o material didático aqui, eu pedi para o Atos colocar o material didático, né? O da atividade um. Eu vi que nessa UC ninguém está devendo. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Vou parar aqui o compartilhamento rapidão, para eu não compartilhar aqui, só para eu ter certeza aqui quanto é que tá. Ó, só tem um aqui que tá faltando enviar, né? Eu vi que a maioria já enviou a atividade um e a atividade 2. Todos compareceram, né, nos dois momentos presenciais. E aí só tá faltando o André, tá? O André enviar. Ele não enviou nenhuma das atividades, tá? A maioria enviou a primeira e a segunda, né? A terceira é o vídeo da aula passada, tá? Da terça-feira passada eu já postei, tá? E juntamente com o material didático. Então só tá faltando o André mesmo, enviar pelo menos uma. Se ele enviar uma aqui, já. Deixa eu ver, 40, 57, 58, 59. Não, tem que enviar pelo menos duas, tá? Ô, André, na hora que você estiver assistindo essa aula aí, mas eu já enviei mensagem, tá? Eu tô só tendo certeza aqui. Agora deixa eu voltar ao compartilhamento. Então só tá faltando o André mesmo. Eu passei o pente fino em todas as outras atividades aí, né? Das seis aqui, né? De eficiência, de gestão, instalação do CEP, manutenção elétrica predial e industrial, manutenção e operação do CEP. Tem algumas atividades aí que estão pendentes aí. Vocês olhem na, no, entrem aqui na plataforma e olhem lá nas suas notas, tá bom? E aí, dê uma conferida na, nas mensagens, tá, pessoal? Porque aí quem tiver pendente com alguma atividade, eu já enviei a mensagem, tá? Não esqueçam de fazer, pessoal, porque, ó, aproveitar aqui que está compartilhando.
Hoje é a última aula, né? Amanhã, na plataforma, já ela já fecha aqui, ó, já trava. E deixa eu só olhar aqui. Ó, amanhã já trava, então não esqueça, pessoal. Ó, envie até amanhã as atividades aí, dá o C6, o C6. Por isso que eu já enviei mensagem antecipadamente para vocês, ó, porque são 6 os Cs. Se tiver, quem tiver faltando aí alguma nota aí, por favor, envie até amanhã. Já enviei a mensagem, dê uma olhada aí na sua plataforma, tá? Não vai vacilar agora, pessoal. Não vacila agora que vocês estão a ponto aí de finalizar o curso de eletrotécnica, né? Já imagina chegar aqui nesse ponto e morrer na praia, né? Não dá. Então, fiquem atentos aí. Eu vou tirar o compartilhamento de novo aqui. Eu só vou olhar, porque aí provavelmente até a próxima semana a gente faz o conselho de classe aqui, tá? Deixa eu só olhar na última atualização aqui. É, ó, o período de recuperação, é, que seria recuperação barra matrícula, né? Mas como a gente está no final aí, né? Então não tem matrícula, né? Tem a colação de grau. Então, na plataforma vai ficar, eu acredito que fica aberto até dia 26/5, mas não confia. Envia até amanhã, tá, pessoal? Não confia nisso, porque do dia 15, do dia 26, deixa eu aproveitar que eu tô aqui com. Deixa eu só anotar aqui, que aí eu posso compartilhar a tela com vocês. Antes disso, eu não posso, não. É, olha, ó, 15, a recuperação do dia 15, que é depois da manhã, né? 15/5/2025 até 26/5. Fechar aqui para não. Então, ó, deixa eu compartilhar novamente aqui, ó. Então, pessoal, ó, vamos lá. Amanhã na plataforma ao C3 finaliza. Aí do dia 15 até o dia 26, e dado aqui, ó, praticamente 2 semanas, que é o período final aqui de recuperação. Mas aconselho vocês enviarem aqui, envia até amanhã. Eu vou verificar aqui com o monitor de vocês se vai ficar aberto na plataforma. Eu tenho que dar uma olhada aqui, né, na configuração. Provavelmente, acho que ela não fica aberta até dia 14. Mas com certeza até dia 26 ela não vai ficar aberta, não, viu? Então, acelera, pessoal, para enviar. Principalmente aí quem está faltando, envia pelo menos mais 2 atividades aí, né? Quem está faltando aí é o de projetos do sistema elétrico de potência, né? E outras aí que tiverem pendente, tá bom? Já enviei mensagem para cada um. Então, como hoje é o fechamento, né? Eu, infelizmente, felizmente não, né? Assim, não, tô falando infelizmente porque às vezes não deu tempo. Ixi, deixa eu ver, tem alguma coisa aberta aqui. Ah.
Eu só minimizei. Deixa eu voltar de novo aqui. Então, eu sei que, né, vocês estão, uns trabalham como já como eletricista de rede, né, não tem tempo. Então, assim, mas eu queria dizer que foi uma honra, foi um prazer ministrar aula aqui com vocês. Vocês são uma turma pequena, mas bem unida, tá? Começou, acho que era outro professor, era o professor Paulo. Começou com uma turma grande, né? Mas vocês viram aí, né, que tem a dificuldade. Ainda mais vocês, é o professor que vai para a unidade aí de Morrinhos, né? Ministrar aula para vocês, né? Eu acredito que no CEP, talvez vocês estejam fazendo a baldeação inversa aí, né? Indo para Itumbiara aí. Mas assim, pessoal, uma turma muito boa, né? Não tenho o que reclamar, principalmente aí Oséias aí, né? É, o Lindiomar também tira muita dúvida, tá? Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí, que vocês têm se esforçado, né? E agora é só o início da jornada, né? Vocês vão pegar a seu diploma aí de eletrotécnico, tá? E não parem de estudar, não parem de evoluir, tá, pessoal? É, evoluam, né? Façam um, eu não sei se geralmente o eletrotécnico, o pessoal vai para engenharia elétrica, né? Depois, mas vá para frente, evolua, igual eu, ó. Eu fiz engenharia elétrica, fiz engenharia de segurança do trabalho, tá? Aí eu tinha dado uma parada, né? Depois que fiz engenharia de segurança, dando treinamento, daí surgiu uma oportunidade, estou fazendo engenharia de software, tá? E agora estou estudando. No meio do ano eu vou fazer uma prova aí para o mestrado. Então, pessoal, evoluam sempre, não estagna, não fica parado, porque quem estagna, você não vai pegar um cargo melhor, você não vai para frente. Se você ficar estagnado, né? Ou até mesmo a empresa, não, mas a empresa que eu tô, o local que eu tô, não me valoriza. Sabe quem que tem que valorizar você? É bom quando a empresa te valoriza. Mas sabe quem que é a pessoa que mais tem que valorizar você? Você mesmo, tá? Você vai se valorizar estudando mais e mais, né? Igual eu não queria, mas eu parei na engenharia de segurança, né? Engenharia elétrica. Agora eu estou estudando engenharia de software, consegui, né, um local para eu, como eu trabalho o dia inteiro, né? Para eu ainda chego em casa, ainda estudo, né? Ainda tem dias que não dá, né? Porque aí eu durmo, às vezes eu tô muito cansado, durmo mais cedo, mas é de lei, pessoal, é batata. Todo sábado, né? Tem sábado aí que eu não, que eu ainda faço alguns serviços aí, não só para o Senai, né? Mas para outras empresas. Mas é de lei. Quando no sábado eu não estou fazendo nada, né? Nenhum tipo de serviço, ou para o Senai ou para qualquer outra instituição de ensino, eu tô lá estudando. É sábado e domingo, tá? Às vezes saio, mas você tem que fazer agora. Aproveita enquanto você tá novo. Ah, professor, meu colega tá novo, mas eu já tenho, sei lá, 40 anos, 50, né? O perfil aí, na maioria, pelo menos aqui, como assim no curso de eletrotécnica, a maioria é mais novo. É raro você ver um aí de 30 anos, 40 anos, né? Mas, assim, eu ministro treinamento para o pessoal eletricista de rede de distribuição, geralmente a idade mais avançada. Ou seja, o eletricista, né, lembrando aí das disciplinas de DCEP, ele é um capacitado, ou seja, ele teve um treinamento, provavelmente de uma equipe também com um engenheiro eletricista. Também quem pode dar aula para ele é o eletrotécnico.
e muitos, né, já com a idade muito mais avançada até que a minha, e estão lá, uns estão fazendo agora eletrotécnico, outros já foram direto para engenharia, e mesmo com a idade, meu colega mesmo, o mais velho da turma lá, na época que formou comigo, lá em 2000 finalzinho de 2008, né? Ele tinha o Ildefonso, 65 anos, tá? E ele já estava doido para fazer algo, né? Já, inclusive aposentado na época ainda era Celg, né? Aposentado pela Celg, dono de empresa, tem o seu negócio próprio, mas ele está sempre estudando, né? Até a própria família, né? Ah, um velho desse. Eu tô, eu tô falando palavras que ele me disse. Ele, Pablo, a minha própria, né, a esposa, um velho desse aí estudando, parecendo menino do buchão, né? Parecendo menino estudando aí. Mas ele tinha um sonho de fazer engenharia elétrica, né? Ele era só eletricista. Porém, ele teve a sorte grande, mesmo trabalhando como eletricista, né? Ele é eletricista e aposentado aí da Celg, ele conseguiu sustentar a família inteira. Aí na hora que ele mais precisava aí de um apoio moral, não, não, vai fazer vestibular, para quê? Já tá velho, já, não sei o quê. Você entende, pessoal? Esse espírito é uma das pessoas que eu mais admiro. Esse é o espírito de você sempre estar lutando, você sempre estar evoluindo. E Delfonso não parou. Ele continuou até hoje. De vez em quando eu encontro com ele, está fazendo projeto. E o cara não precisa, né? Ele nem trabalha em uma empresa que ele já tem a dele, né? Já tem a própria empresa, né? E ele não precisava, né? Eu tenho também, tem alguns colegas aí, né? Inclusive, eu trabalho para ele é eletrotécnico de formação, né? É outro caso, ele é empresário, né? Foi morar nos Estados Unidos, voltou aqui para o Brasil. Só que aí ele, esse dia estava falando, né, Pablo, acho que eu vou fazer, né, uma engenharia aí, né, vou voltar a estudar, né, inclusive ele é eletrotécnico formado há muito tempo na escola que tem aqui em Goiânia, do Ítalo Bolonha, né, só que ele não precisa, o cara tem, você vê, né, ele tem muito mais dinheiro do que eu, o cara é empresário, teve empresa lá nos Estados Unidos, inclusive um dos filhos dele que também, né, também é, no caso igual a mim, né, engenheiro eletricista, ele trabalha na aquela Texaco, né, Texaco Company, tá? Trabalhava numa canadense, aí agora está na Texa Company. E ele ajuda o pai dele, eles têm uma empresa, tem aqui no Brasil e tem lá nos Estados Unidos, e ele é que gerencia lá. Mexe com placa solar. Ele não precisa, mas ele já está pensando. Ele Pablo, de tanto conversar com você, eu estou achando que eu vou voltar para o banco da faculdade. Você está me entendendo? Ele não precisa fazer, mas está fazendo, né? Ele está sempre lutando. Pessoal, a hora que a gente não tem que lutar mais é a hora que Jesus chamar a gente. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que estar lutando. Tem que sempre estar buscando melhorar. A gente sabe que a aposentadoria hoje no Brasil não está fácil, não é um valor legal para você se aposentar. Quantos e quantas pessoas aposentadas aí não ganham, né? Ganham uma aposentadoria miserável e aí tá fazendo bico, né? Tá vendendo alguma coisa, né? Tem uma lojinha, alguma empresa para complementar a renda, tá? Aproveita agora, enquanto você está novo, para estudar mais e mais, para subir na empresa que você está, ou quiçá, né? Quem sabe, até abrir sua própria empresa. Não pare de estudar, né? Gostei muito de conversar com vocês. Eu tô lembrando mais aqui do Oséias e o Lindomar, que eu vi que eles são bastante aplicados. Na última, quando a gente fechou o módulo 2,
o professor do presencial elogiou bastante, né? Vocês, se eu não me engano, elogiou bastante acho que foi o Osés mesmo, o que já trabalha já na área, já, né? Manutenção, se eu não me engano, na manutenção industrial de máquinas elétricas, né? Linha aí de produção de montagem. Então, pessoal, busque sempre evoluir, porque aí você evoluindo, você pode melhorar a sua renda, né? Você pode trabalhar cada vez menos e ganhar, né, cada vez mais. É sim. É assim que a gente faz. Aproveita agora enquanto é tempo, enquanto você está mais novo, para poder ralar, se esforçar o máximo possível para quando você chegar numa idade aí mais avançada, você não está precisando lutar igual, né, você está lutando hoje, tá? Eu sei que foi pesado para vocês aí, né? Tá todo sábado aí fazendo aula, né? Agora, ó, mês depois, eu estou estabelecido, já sou especialista em sistema elétrico de potência, mas estou ralando lá, estou fazendo. É ruim, é chato? É, mas eu estou fazendo. Eu estou buscando uma outra alternativa. Sempre, eu tenho um colega que eu peguei isso dele. Sempre tem um plano A, um plano B, um plano C, pessoal. Meu plano A, é engenharia elétrica, meu plano B, é engenharia de segurança do trabalho. Meu plano C eu estou construindo agora, engenharia de software. E já estou pensando no plano D, que é o mestrado. E o plano E, que é o doutorado. Acabando o mestrado, já entro no doutorado. Então, pessoal, busquem se especializar o máximo possível, porque aí você vai trabalhar o menos possível aí. Ou, né, mesmo trabalhando muito, você vai ter as melhores oportunidades. A oportunidade, os cargos bons. Pessoal, existe vaga de emprego com salário bom. O que está faltando? Pessoas qualificadas. Aí, quando eu falo qualificada, não é o qualificado que a gente estudou lá em sistema elétrico de potência. Quando eu falo qualificado, são pessoas que têm habilidades, né? A de capacitação, que é o eletricista predial, industrial, de redes, linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, tá? Que a gente comentou aqui bastante nesse módulo aqui do CEP, né? Desde, desde lá de eficiência energética até a gente finalizar nossa trajetória aqui, né, de projetos do CEP, eu venho falando para vocês, existe um mercado, que é o mercado do sistema elétrico de potência. Pessoal da engenharia elétrica, pessoal da eletrotécnica, né, os eletricistas, na média, tirando o de redes, o de linha viva, estão perdendo o mercado, né? Ele está em expansão, né? Desde sempre ele teve expansão e ele é bem nichado, porque ele depende de você já ter uma experiência, né? Poucos sabem. Se você for lá na Universidade Católica, eu mudo de nome. É raro você encontrar um aluno que saiba sobre sistema elétrico de potência. Porque eu ensino, meus professores lá da Católica, pessoal, eles são professores também da Federal, né? Alguns são professores do Instituto Federal. Eles me falavam aqui na Universidade Católica, na época que eu fiz, na época que eu estava cursando. Aqui o laboratório é 1000 vezes melhor, principalmente dos que trabalhavam lá na Federal. Infelizmente, a Federal, além de sucateada, ela não tem uma estrutura igual atualmente a gente tem aqui do Ítalo Bolonha, que tem uma subestação. Gente, é caro o investimento para você ter num curso de engenharia elétrica uma subestação, uma linha de transmissão. Pessoal, linha de transmissão aí, dependendo da torre, a torre é R$ 40.000, tem torre que é R$ 100.000. Imagina você ter uma torre de R$ 100.000 só para você subir, para você fazer treinamento. Uma federal não tem isso, nem a Universidade Católica, pessoal.
E a gente tem aqui na unidade aqui de, né, de Goiânia, aqui do IB. Temos um simulador de linha viva de distribuição. Faculdade nenhuma tem isso, pessoal. Olha a oportunidade que vocês estão deixando passar na porta de vocês. Aproveita, ouça a voz da experiência. Eu não sou experiente em engenharia de software, mas eu tenho experiência já de muitos anos em sistema elétrico de potência. A hora é agora, a chance é agora de vocês melhorarem, de vocês terem um conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, o curso, né, não é porque eu estou ministrando a aula aqui, não, mas o curso de CEP aqui é diferenciado. No curso normal das faculdades aí, você não tem. A gente falou aqui das redes de distribuição. Deixa eu abrir aqui para a gente revisar aqui, ó. O que que a gente falou aqui, ó? É só norma filé do boi, pessoal. A gente não ficou só falando de 5410, de 14039, não. A gente foi fundo aqui, ó. Ah, a gente falou lá em CEP, ó, da 5422 de linha de transmissão, pessoal. A gente falou também, ó, da 15 atualizada, viu? Não é a 5433 nem a 5434, não. A gente falou da 15688, ó, rede nua. Isso daqui você não vai ver numa federal, com certeza. A não ser que o professor seja especialista, né? Assim como eu aqui tenha a boa vontade, né? E a vontade de passar um conhecimento que eu não tive isso lá lá na Católica. E olha que a Católica estava anos-luz na frente da Federal. A minha sorte era que o professor lá, que dava aula na minha especialização lá de sistema elétrico de potência, ele era só o chefe lá do COD, o Centro de Operação e Distribuição, na época da CELG. Aí falava, olha, existe essa norma aqui, consigam ela, se vocês trabalham no escritório, consigam, estuda. Ele falava, na época tinha a NTC 06, a NTD 17. Ele foi um dos primeiros que falou sobre rede compacta. O que que era a rede compacta? Essa daqui, ó, que a gente comentou em aula passada aqui, ó, que atualmente é a NBR 15992, que é a rede compacta, ó. Então, vocês não vão ver, né? Eu desafio, eu desafio a federal, né? Que tem, que o professor ensina rede de distribuição como a gente ensina aqui. Eu desafio. Inclusive, eu estou revisando esse material, pessoal. Estou melhorando aqui, junto aqui com a equipe aqui da eletrotécnica, da automação. Nós estamos melhorando o material, estamos fazendo um trabalho aqui de melhora contínua para vocês terem um ensino de qualidade, um ensino de excelência, ter acesso às melhores informações, às normas mais atualizadas, a função toda, né, norma, seja as estruturas antigas, né, a tipo N, que é a normal, né, que é rede nua, seja a rede compacta, ó, com o cabo protegido, ó, fase A, fase B, fase C, esse aqui for lá da rua, né, e o cabo de terra, que não é nem chamado de terra, ela é chamado de mensageiro. Eu estou falando engenheiro, não estou falando eletrotécnico, não. Poucos engenheiros saem da faculdade, se formam, não sabe nem para que serve uma rede compacta, não sabe nem que a rede de seção circular
a gente utiliza cinta para pós-seção circular, não sabe nem o nome, o apelido que o pessoal da distribuição chama para esse espaçador aqui, né? Esse aqui chama espaçador losangular. Os eletricistas chamam de cavalo marinho. Esse aqui é um suporte tipo L, né? Isso aqui é um braço antibalanço para evitar que esse espaçador losangular fique balançando aqui, ó. Porque mesmo que o cabo ele é protegido, né? Ele tem uma camada plástica em volta dele, não é bom o cabo, mesmo coberto, ficar próximo do poste. O poste é um ponto de terra. O terra aqui, ó, ele é chamado de mensageiro. Aí por quê, professor? Não me explica, não, não me pergunta. É simplesmente um padrão. Do mesmo jeito lá, né, agradecimento é o professor João de Oliveira, né, que era o professor lá da Católica, né, que sabia muito. Mas por quê? Porque ele estava no mercado. Outros professores também eram professores bons, mas ele tinha um diferencial que ele era o chefe do COD. Ele tanto trabalhava como docente, como na área, né, na área né, na indústria, na concessionária de energia. Então ele tinha o melhor dos dois mundos. Ele era o professor ideal e ainda hoje é professor ideal para ministrar aula, porque aí você não vira um eletrotécnico ou um engenheiro meia boca. Você vira um eletrotécnico, um engenheiro completo, porque você vai ter acesso a todas as informações. Repito, o sistema elétrico de potência, ele praticamente é negligenciado na maioria dos cursos. Por quê? Porque a maioria dos professores, quando é professor que já finaliza o curso, aí faz o mestrado, faz um doutorado, né? A gente chama de over-engineer, né? O over-engineer aqui, né? Você tem um conhecimento tão profundo na área da docência. Docência é uma coisa, né? É a arte de você usar a pedagogia aí, né? De você ensinar, mas você precisa da outra parte da moeda, que é o profissional que trabalha na indústria, que trabalha na concessionária de energia, que tem esse conhecimento que só se você só ficar na faculdade, você não vai ter. Infelizmente, você é um profissional incompleto se você trabalha, né, só como professor, por exemplo. Você precisa ter o melhor dos dois mundos aí. Então aproveita essa chance, pessoal. Aproveita, melhorem, porque se você não fizer isso, digo para você agora, dica, né? Ninguém vai fazer por você não, tá? Busque, né? Eu vou dar uma de GT Bilu aqui, né? Busque conhecimento, mas assim, não deixa passar não. Não fica dormindo não, tá? Beleza? Essas informações aqui, ó, até eu dei acesso, pedi para o monitor colocar aí para vocês, né? A gente sempre faz aquelas pastinhas aqui, né? Com material extra, é importante. Não é o material próprio do curso, né, mas é material extra. Esse livro que eu passei para vocês, ó, por que que eu passei? Porque ele é um livro gratuito, ele é lá da UNB. Fala sobre. Deixa eu achar ele bem aqui. Esse aqui, ó. Por que que eu posso compartilhar com vocês? Ele é gratuito, tá? Se você digitar aí, ó, equipamentos de alta tensão, né? Prospecção e hierarquização de inovações tecnológicas aí da UNB, né? Ó, organizador Sérgio O. Frontini. Esse livro aqui, ó, é 940 páginas. Ele é um livro gratuito, viu? Ele é gratuito. Ó, teve até no início aqui, ó, uma tiragem de 2.000 livros. Ele é gratuito. Você não tem link aí das sombras, ele é gratuito. Se você digitar aí no Google, você vai encontrar ele, né? Para evitar que você tenha esse problema, e pelo menos já que ele é gratuito, né? Eu peguei aqui, ó, os participantes, ó, um projeto aqui, ó, Inova EC.
Você digita aí, né? Em Nova Era, deixei disponível aqui para vocês. É um livro muito bom, ele é uma Bíblia do sistema, né? É chamado aí de é o, é o CAG, né? Lembra que eu comentando com vocês, né? Que tem um sistema que ele controla a frequência no lado brasileiro, né? De 60 Hz, e ele controla a frequência no lado, não sei, a frequência no lado paraguaio, né? Que é de 50 Hz. Então, ele, né? Ele controla em tempo real com o sistema SCADA, né? O sistema SCADA aí é semelhante a um CLP, tá? Mas esse sistema SCADA, ele é um sistema de supervisão, né? E aquisição de dados. É um computador autônomo, e esse computador autônomo, ele, em tempo real, né? Pelo operador nacional do sistema, ele, ele verifica a ele verifica a elevação. Lembra que eu falei lá em instalação do CEP? Quando você tem. Deixa eu só abrir aqui um outro. Lembra? Por exemplo, você liga um cliente, né? Você liga um cliente por exemplo, uma indústria aí, né? Ela acaba de dar o start agora, né? Nesse exato momento, a hidrelétrica, por exemplo, vamos supor que a Itaipu está fornecendo energia. Nesse exato momento, vai haver uma queda de frequência. Por quê? Porque o rotor do gerador ele vai ficar mais pesado porque tem um cliente utilizando a energia do barramento. Aí o que que o CAG faz? Ele verifica, né, que um cliente entrou e aí a o torque vai diminuir lá no gerador. Aí o que que ele faz? Ele controla o bocal lá o circuito hidráulico lá, né? E ele acelera a velocidade da hidrelétrica lá da turbina tipo Francis, né? Que é uma turbina característica para hidrelétrica aí, né? E daí ele aumenta a vazão lá no bocal da turbina Francis, aumentando essa vazão, ele também aumenta a frequência da rede, tá? Ficou mais pesado. Aí vamos supor que por algum motivo toda essa empresa ela parou de funcionar agora. O que que vai acontecer? O eixo do gerador ele vai ficar o quê? Ele vai ficar mais livre, né, com menor peso, porque eu tirei uma grande carga. Vamos supor que essa empresa tem, sei lá, quatro transformador de 500, né? Ou seja, ela tem 2.000 kVA aí de potência. Então você retirou 2.000, né? Retirou kVA do sistema, ou seja, o eixo dele vai ficar do gerador, né, que está suprindo a energia, ele vai ficar, né? Ele vai ficar mais livre. Ficando mais livre, o que que ele vai fazer? Ele diminui a vazão. Ah, não, ó, o eixo ficou mais livre. E isso o sistema escada, né? O sistema lá supervisório, o acrônimo dele é isso daqui, ó. Escrever aqui, ó, escada, ó. É sistema, é um super, não, é supervisório, viu? Não tem nada de sistema, não. É supervisório de aquisição de dados, tá? Que é o SCADA aqui. É um software, tá? E ele é um software que atua, né, nos atuadores lá de uma hidrelétrica, por exemplo, de uma termoelétrica. Então ele está atuando
ou aumentando a vazão ou aumentando o vapor, né? Se for uma termoelétrica, né? Aumentando a vazão da água, aumentando a vazão do vapor. Quando entra um cliente, o eixo fica o eixo pesa, né, do gerador, e aí ele tem que aumentar a vazão para essa frequência não abaixar, né? Para ela ficar sempre no limiar ali, 60 Hz, tá? E geralmente é uma variação de 0,5 aí, beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês, né, enviar as tarefas, né? Já já publiquei a FO do primeiro e do segundo momento presencial, tá? Agora fica faltando apenas a FO. Quer ver, ó? Tá, tá faltando aí. Na plataforma vai fechar lá para sexta-feira, tá? Então, vocês enviando até sexta-feira, e já me avisa, viu? Envia a tarefa e me avisa. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Foi um prazer ministrar, né, esse curso aqui com vocês, né? Foi bastante produtivo, né? E aproveitem, viu? Deixa eu parar aqui a gravação, parar aqui o compartilhamento, tá? Fiquem com Deus e eu vou ficar de olho, tá? Vou ficar de olho na plataforma justamente para fazer a correção, porque na próxima semana, lá para terça-feira, ó, eu já vou fazer o conselho de classe lá com a Maria Luísa, lá, ó, dia 19. Provavelmente ou dia 19 ou dia 20, tá? Porque quarta-feira eu não consigo, porque eu ministro aula o dia inteiro aqui. Então, no dia 19 e no dia 20 eu consigo fazer, beleza? Fiquem com Deus, pessoal.